Obrigado, Marcelo. Agora a gente passa para Dalila Menezes, trabalho Nietzsche e a crítica da verdade enquanto negação das potencialidades afirmativas da vida. Bom dia a todos. Bom dia. O título do artigo da comunicação, como já foi explicitado, é Nietzsche e a crítica da verdade enquanto negação das potencialidades afirmativas da vida. Nietzsche deixa evidente em seus escritos que a sua filosofia não se constitui de teoremas abstratos, mas de questões vitais, sendo especialmente caracterizada pelas suas críticas devastadoras aos edifícios e construções filosóficas que contemplam o conhecimento como algo desvinculado da vida. Vejamos o relato direto do filósofo acerca dessa questão no terceiro prefácio da H Ciência. Abre aspas. Eu não sei o que significa uma verdade objetiva, todas as verdades são para mim verdades sangrentas. Eu sempre escrevi meus escritos como todo o meu corpo e vida. Não sei o que são problemas puramente espirituais. Não somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar e registrar, de entranhas congeladas. Temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Viver, isto significa para nós, transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos e também tudo que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Fim de citação. Para Nietzsche, as pesquisas filosóficas, desde os primórdios da greceidade, estão direcionadas ao impulso fundamental pela busca da verdade, a partir da tentativa de apreensão racional da estrutura ontológica subjacente à totalidade. O próprio surgimento da filosofia, enquanto proposta reflexiva, se constitui e se desenvolve, afirmando a figura da verdade como questão central e ineliminável dos primeiros sábios. Verdade essa que pautará o curso das principais formulações filosóficas. A busca da verdade, que foi conduzida pela tradição filosófica apoiada numa racionalidade autoafirmativa, é caracterizada por Nietzsche como uma vontade decadente, pois sobrepujar as forças instintivas e anular a multiplicidade de impulsos e afetos em prol de um instinto ilimitado de conhecimento é aniquilar a sensibilidade que compõe a vida. Segundo o pensamento nietzschiano, a ilusão de possuir a verdade, já presente desde Sócrates e Platão, fez surgir o início da grande decadência. Neste sentido, se faz necessário avaliar o valor que a verdade tem para a vida, já que a verdade é uma invenção, uma construção e não um dado eterno e incondicionado, cabe situarmos o conhecimento em prol da afirmação e não como negação da existência de tudo que esta suporta, como os sentidos, os instintos, o corpo, e evitar a atitude dogmática dos filósofos metafísicos ao instituir uma verdade desvinculada às questões vitais. Pois para Nietzsche, cito, em todos os tempos, os homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida. Ela não vale nada. Sempre, em toda parte, ouviu-se de sua boca o mesmo tom. Um tom cheio de dúvida, de melancolia, de cansaço da vida, de resistência à vida. Mesmo Sócrates estava farto. Fim de citação. A filosofia nietzschiana pretende reverter essa situação, começando com a rejeição da verdade enquanto critério de seletividade. A vida é que deve configurar o novo sentido da existência, na medida em que a vida é o critério de avaliação que se impõe por si mesmo e deve ser efetivado para o seu fortalecimento. Nietzsche observa que a ascensão da razão, enquanto única instância capaz de conhecimento e julgamento da vida, trouxe para a filosofia graves consequências, a saber, a busca de uma verdade que se estabelece a partir da sobrevalorização do intelecto humano e do desprezo pelo sensível, corpóreo e terreno. De acordo com Nietzsche, foi Sócrates quem fez surgir o início da grande decadência que acabou por abater a civilização ocidental em todas as suas esferas. Segundo Deleuze, em Nietzsche a filosofia, cito, a degenerescência da filosofia aparece claramente com Sócrates. Se definimos a metafísica pela distinção de dois mundos, pela oposição da essência e da aparência, do verdadeiro e do falso,
do inteligível e do sensível, é preciso dizer que Sócrates inventou a metafísica. Ele faz da vida qualquer coisa que deva ser julgada, medida, limitada, e do pensamento uma medida, um limite, que exerce em nome dos valores superiores, o divino, o verdadeiro, o belo e o bom. Fim de citação. Sob a ótica da crítica nietzschiana, a forma como a qual Sócrates interpreta e se relaciona com a vida através da valorização unilateral da razão não abre possibilidades para as manifestações instintivas. A existência, a partir de Sócrates, passa a ser configurada como expressão de estrutura puramente racional que controla repressivamente os instintos, por conseguinte, levando à sua negação, trazendo assim para o interior da filosofia uma aversão aos impulsos afirmativos da vida. Por esta via, o homem teórico, simbolizado por Sócrates, acredita alcançar a verdade mais íntima das coisas. Verdade essa denunciada por Nietzsche como mera ficção, como pseudo-verdade. E como discípulo de Sócrates, Platão também deposita toda a sua confiança na onipotência da razão. Segundo Nietzsche, o maior e mais arriscado erro da filosofia empreendida pelos dogmáticos foi a invenção da ideia do bem em si do espírito puro de Platão, que desaguará na instauração de todas as outras filosofias posteriores na moderna consciência filosófica. Platão instaurou o modo de pensar da metafísica clássica, estabelecendo a oposição de valores, a partir da compreensão dual constitutiva da estrutura ontológica do mundo. Por um lado, existe a realidade empírico-sensitiva relativa à ordem mundana, apreendida por Platão como campo da aparência, do erro e da dimensão corpórea. Por outro lado, existe uma estrutura inteligível subjacente a toda a realidade sensível e só disponível ao aparato intelectivo especulativo, reino das denominadas ideias puras. Essências últimas que a filosofia deve, como tarefa precípua, ineliminável, explicitar a partir da investigação dialética. O mundo sensível é considerado como a superfície da realidade que se mostra deficitária e defeituosa. Uma cópia defeituosa do mundo inteligível, sendo justamente neste mundo de ilusões e aparências que pertence à nossa existência terrena, portanto corporal. Platão afirma no Fédon que para se chegar à verdade se faz necessário o seguinte procedimento. Cito: está demonstrado que se desejamos saber realmente alguma coisa, é preciso que abandonemos o corpo e que apenas a alma examine os objetos que quer conhecer. Só então gozaremos da sabedoria de que estamos enamorados, isto é, depois de nossa morte, de modo algum durante a vida. E a própria razão afirma, uma vez que é impossível conhecer alguma coisa de modo puro enquanto temos corpo. É preciso que não se conheça a verdade, ou então que se a conheça depois da morte, uma vez que então a alma se pertencerá livre deste fardo, e não antes. Enquanto estivermos nessa vida, não nos aproximaremos da verdade, a não ser afastando-nos do corpo.